Salmo 119, versículo 105. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Salmo 119, versículo 105. Graças a Deus. Aleluia. Quando alguém encontrar os irmãos, diga amém. Encontraram? Vamos ler a palavra do Senhor. Eu vou ler na minha tradução. Gostaria que uma pessoa lesse na sua tradução aí, porque na sua tradução vai estar escrito assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, né? E aqui está escrito assim: a tua palavra, lâmpada, a tua palavra é uma para os meus pés e uma luz para o meu caminho. Pode ler. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Leia pensando nisso, meditando nisso. Quem quer ler? Aleluia. Glória a Deus. Ninguém não? Amém. Amém. Então, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nesse momento nós oramos ao Senhor, e eu venho nessa manhã pedir ao Senhor, ó Deus, para que pela misericórdia do Senhor, o Senhor põe a palavra na minha boca, usa-me e fala com a igreja, através desta palavra. Soberano Deus, em nome do Senhor Jesus, eu sou apenas o vaso, mas o Senhor é o autor da palavra, e o Senhor colocou esta excelência, que é a palavra, no vaso de barro, para que a glória, o louvor e a exaltação seja do Senhor. Amém? Amém. Deus abençoe. Louvado seja Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Podeis assentar, por favor, em nome do Senhor Jesus. Desculpa aí, né? Podeis assentar. Nós vemos aqui a palavra do Senhor. O próprio salmista Davi, ele dizendo aqui: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A palavra está aqui, ó. Luz para o meu caminho. Quando o salmista disse este versículo, que ele estava orando a Deus nesse salmo, e que ele falou que lâmpada para os pés dele era a palavra do Senhor, é porque ele já conhecia e sabia que homens de Deus tinham vencido muita luta e muita prova, tribulações, através de observar, guardar e andar dentro e de acordo com a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ele mesmo falou, né? Como amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Então o salmista tinha uma experiência de que a palavra do Senhor é lâmpada para o meu, para o seu, para os nossos pés e luz para o meu caminho. Por que é a palavra? O que é a palavra? A palavra é o verbo. Palavra e verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele estava lá com Deus, mas um dia o Senhor enviou este verbo, que é a palavra, enviou o verbo, louvado seja Deus, para encarnar, né, para nascer de uma mulher, a bendita Virgem Maria, e ele nasceu para nos dar a vida eterna. Louvado seja Deus. Ele é a palavra de Deus encarnada, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Quando a pessoa fala, eu tenho vontade de andar com o Senhor Jesus, eu tenho vontade de ter o Senhor Jesus dentro de mim, de andar com Ele, de viver com Ele, faz isso, leia, medite, examine, procure obedecer e guardar a palavra, porque se você guardar a palavra,
você está guardando o Senhor Jesus no coração. Tem vontade de andar com o Espírito Santo dentro de você? Então guarda a palavra. Ela é inspirada pelo Espírito Santo e Ele está dentro de você. Se você tiver a palavra guardada, Ele está dentro de você. Essa palavra, a Bíblia, a palavra do Senhor, ela é escudo, ela é pavês, ela é a nossa defesa. Muitas das vezes, quando a coisa pega e que o inimigo vem para poder nos tirar da presença do Senhor, a palavra de Deus é o seu escudo. É só você falar no Senhor Jesus. É só você falar do Senhor Jesus, que é a palavra. Aí o inimigo bate em retirada. Ele não gosta da palavra. Ele não aguenta o poder da palavra. A palavra tem poder. Por que é que Deus mandou que Josué, aquele grande general, que estava ali para conduzir o povo de Israel até a terra prometida? O Senhor então ordenou a Josué e disse para ele: não saia da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite. Muitas vezes a pessoa deixa a palavra de Deus lá, a Bíblia, a palavra do Senhor, e deixa ela lá no estante para lá, só lembra de pegar no dia de vir na congregação, não lê, deixa ela empoeirada. É igual o caso da mulher, que o pastor falou: a irmã está sumida, ela não tem vindo na igreja, vamos fazer uma visita. E se eu ouvi contar isso, aí diz que chegou lá na casa da irmã para poder conversar com ela, falou: ô irmã, só está meio assim, essas coisas de gente mais idosa igual nós assim, aí começa a reclamar, aquela coisa aqui, uma coisinha dali, outra de lá. Ô irmã, então tá bom, minha filha, mas nós viemos aqui visitar a irmã, que nós estamos sentindo falta da irmã. Vai lá, por favor, minha filha, pega. Desde, pastor, meu óculos sumiu, e desde que meu óculos sumiu, nem tenho lido a Bíblia também. Então pega ela lá, irmã, para nós ler a palavra de Deus. Quando a irmã vai lá buscar a Bíblia, o óculos estava dentro da Bíblia. O óculos sumiu e ela tinha muito tempo que ela não lia a palavra, mas o óculos estava dentro da Bíblia, porque ela não pegava na palavra para ler. Está entendendo? Então nós não podemos ser assim. Nós temos que examinar a Escritura. O homem ou a mulher que quer ser um instrumento na mão de Deus, quer ter intrepidez para poder pregar a palavra, unção de Deus na vida, quer fazer a obra de Deus, quer pregar a palavra com sabedoria, você tem que deitar em cima dela, você tem que dar nessa palavra, deitar, procurar examinar as Escrituras, O Senhor Jesus, muitos falam assim que o Senhor Jesus mandou eles examinar a Escritura, É outro caso, mas eu vou falar aqui que serve também no caso que eu estou falando aqui. Examinais as Escrituras, porque julgaste ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim, e não quereis ir a mim para teres vida. Muitos pregadores, eles pregam como se Jesus mandasse os escribas e fariseus examinar as Escrituras. Era ruim, eles já examinavam, só não cumpria, só ensinavam elas, só não fazia de acordo com o que eles ensinavam. O Senhor Jesus falou: na cadeira de Moisés assentaram os escribas e os fariseus. Observai tudo que eles nos ensinam, mas não andai de conformidade com eles, porque eles falam e não praticam. O Senhor Jesus não mandou examinar, não. O Jesus sabia que eles examinavam as Escrituras. Então ele falou: vocês examinaram as Escrituras porque julgaste ter nelas a vida eterna. Eles julgavam também ter nas Escrituras a vida eterna, e são elas que falam de mim, que testificam de mim, e não quereis ir a mim para teres vida. Agora o Senhor Jesus disse: errais por não examinar as Escrituras, e por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Você tem que conhecer as Escrituras, conhecer a palavra, porque a palavra é a sua defesa, a palavra é a minha defesa, a palavra é o nosso escudo, a palavra é que com ela nós nos defendemos quando a coisa pegar, quando o inimigo vir. Disse a palavra do Senhor que vir o inimigo como uma corrente de água, o Espírito de Deus arvorará contra ele a sua bandeira, mas é através da palavra é que você anda alicerçado nela. E o Senhor Jesus, o Senhor Deus poderoso, quer dizer, falou com Josué e disse a ele: não saia da tua boca o livro desta lei,
mas antes medita nele dia e noite, para teres o cuidado de fazer conforme tudo, a metade, alguma coisinha, alguns mandamentos e outros não. Meu achismo não dá para poder só cumprir só essa palavra do Senhor Jesus, mas essa aqui eu não quero cumprir, porque eu acho que não é assim. Não, para fazer conforme tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho, e tão prudentemente te conduzirá. Não te mandei eu, não pasme nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andar. Mas a primeira coisa para Josué ser um general bem sucedido no trabalho que ele ia fazer para Deus, que era conduzir o povo no lugar de Moisés como sucessor de Moisés, o que ele tinha que fazer era observar a palavra, meditar nela, viver ela, guardar ela, andar por ela, servir a Deus com integridade, observando, examinando a Escritura, examinando a palavra do Senhor, e não sair fora dela. Aí ele ia ser bem sucedido, como foi bem sucedido, né? Então a palavra de Deus, ela é tudo para nós. A palavra do Senhor, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, né? Então nós erramos se muitas das vezes não examinamos, não procuramos a conhecer a palavra, né? Para que amanhã você chegue no altar, igual muitas pessoas aprendem daquele que não examina e mal não tem um bom conhecimento, mas como hoje ser pastor é uma coisa assim que muitos intitulam pastor, coisa que não está certo, não. Eu me declarar automaticamente, eu mesmo me declarar pastor, não. Não pode, né? E intitulam-se pastores, fundam uma congregação, aprendeu mais ou menos ali e fica pregando abobrinha. Não tem conhecimento, não tem uma sabedoria profunda. Outra hora fica ali amassando o mesmo barro. Porque né? Jesus curou o cego de Jericó, porque ele curou. Se ele não tivesse curado, ele não tinha curado. Mas como ele curou. Entendeu nada, né? Porque aí não saiu mensagem nenhuma, né? A pessoa tem que ter de Deus intrepidez. A palavra do Senhor diz que a multidão gostava de ouvir o Senhor Jesus e admirava com a sua pregação, porque ele pregava e ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Os escribas ensinavam a palavra sim, eles conheciam ela, mas eles não ensinavam como quem tem autoridade para fazer aquilo, uma vez que deveriam ter, né? Mas ensinava como Jesus o Senhor, ele ensinava como quem tem autoridade. Ele era a própria palavra, o caminho. Moisés era no deserto, quando estava caminhando com o povo, ele vivia pedindo ao povo, a Deus, o Pai: mostra-me o teu caminho, eu quero conhecer o teu caminho. Ele pediu a Deus para que ele mostrasse a ele o caminho. Ele queria conhecer o caminho. Mas passou os anos, passou o tempo, reis vieram a governar sobre essa terra, e entrou os tempos, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho Jesus, nascido da bendita Virgem Maria, como eu disse, se encarnou, a palavra de Deus encarnada. E quando foi um dia, aquele Jesus que Moisés desejou tanto conhecer, que era o Verbo, que estava com Deus, e que era Deus, e era o caminho, ele então bradou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele, o Senhor Jesus, é o caminho, né? Então ele é a palavra, ele é tudo. Então, quando você lê a palavra, examina ela e procura guardar a palavra, você está guardando dentro de você o Senhor Jesus. Você está guardando o Senhor Jesus dentro da sua vida. Paulo foi muito bem sucedido, porque ele conhecia muito da lei, conhecia muito das coisas da lei. Mas o dia que ele foi transformado pelo poder do Senhor Jesus, no caminho de Damasco,
Quando ele foi transformado, então o que aconteceu? O apóstolo São Paulo passou a conhecer a palavra de Deus encarnada, porque conhecia da palavra a lei, mosaica, a lei de Moisés. Mas o dia que ele foi transformado pelo Senhor, ele passou a conhecer o Senhor Jesus, e houve quem ensinasse para ele, e ele começou a entender a palavra. A palavra tem grande utilidade, irmãos. A palavra tem tanta utilidade, a palavra de Deus na nossa vida, porque sem ela nós não vivemos, não. O apóstolo São Paulo diz que nele nós vivemos, movemos e existimos. A palavra é tão linda que houve uma certa vez um rei que ordenou o guarda da biblioteca do rei que mandasse fazer cópia da palavra para que fosse traduzida em grego, para que todos ali pudessem conhecer a palavra. Quer dizer, a palavra, a Bíblia dos judeus, a palavra é a lei, o Pentateuco, a Torá, e viesse a conhecer a palavra de Deus, o Velho Testamento, que é a Bíblia dos judeus. E então, teve que ter essa tradução da palavra para esse rei, ainda que o bibliotecário disse para ele: isso vai custar um dinheiro muito alto. Mas ele falou: não tem problema não, eu quero que fosse traduzida a lei, toda a lei para mim, em livros, e fosse traduzida para colocar na minha biblioteca. E o que aconteceu? Aconteceu sim, que este rei, então, ordenou, e lá, foi traduzido em grego, por 70 homens, 70, foi traduzido a Bíblia em grego, a Bíblia antiga, a Bíblia judaica, a Torá, foi traduzida e se formou a Septuaginta, que é a versão dos 70, traduzida em grego para que todos pudessem ler naquela época. Então, a palavra é tão importante na nossa vida, irmãos, que um homem por nome Teófilo, você vai conhecer, vai encontrar aí na Bíblia, um homem por nome Teófilo, no livro de Atos dos Apóstolos, começando no capítulo 1 de Atos, pediu ao São Lucas. São Lucas não foi apóstolo, São Lucas foi um médico, estava até estudando para ser um advogado, fazendo direito também na época dele, mas ele foi um médico. São Lucas foi um homem escritor e médico, e o Teófilo, um homem da alta, tipo um procônsul, um governador, pediu a São Lucas que fizesse um apanhado de tudo que Jesus fez e ensinou e escrevesse livro para ele. Homem que muitas das vezes até gentio, que não conhecia assim a palavra do Senhor, da alta sociedade, pediu para que fosse feito um apanhado para ele. Tanto é que você vê Lucas falando lá: eu escrevi esse tratado ao Teófilo, não é? É o que está escrito: eu escrevi esse tratado ao Teófilo acerca de tudo que o Senhor Jesus fez e ensinou. E escreveu o livro apanhado. Em São Lucas também, no início do livro, você vai ver o São Lucas escrevendo no livro de Lucas também, mencionando o nome de Teófilo. No livro de Atos também, quando ele fez o apanhado de tudo que Jesus fez e ensinou, como está escrito: de mim ouviste, porque na verdade João batizou com a água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. E ordenou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém. Teófilo escreveu o livro, o Lucas escreveu o livro para o Teófilo, explicando tudo isso. E ordenou que não se ausentasse de Jerusalém, e mas esperasse a promessa do Pai, que ele disse: de mim ouviste. E que eles permaneceram ali na cidade de Jerusalém orando ao Senhor, porque quando o Senhor Jesus foi ressuscitado, quando ele subiu ao céu, ele foi visto ali no alto do monte, onde ele subiu ao céu, do Monte das Oliveiras. Ele foi visto por mais de 500 irmãos,
A palavra de Deus tem muito efeito na nossa vida, querido. É quando você ouve ela e guarda. É quando você interessa por ela, a obedecer ela. O Senhor Jesus tinha vários tipos de seguidores. Tinha 3 tipos de seguidores. Eu posso dizer por enquanto 3, né, pastor Ela? Tinha aqueles que iam seguir o Senhor Jesus por curiosidade. Tinha aqueles que seguiam Jesus porque, achava gostoso, que transformou pão em 5 pães e 2 peixinhos, né? Gostava de comer, né? Aí pegou e seguia Jesus por algum interesse qualquer. Agora outros seguiam o Senhor Jesus, era com o verdadeiro interesse de ouvir, guardar e obedecer a palavra dele. Vocês já leram? Ou se não leram, ainda vai acontecer de vocês lerem, quando o Senhor Jesus fez um discurso, e ali os discípulos saíram todos, foram tudo embora. Aí só ficou os 12. Aí você pergunta para mim, mas quem? Não falou que os discípulos foram embora e ficou os 12 só? Tem diferença de discípulo por apóstolo, viu? O apóstolo é discípulo e ele é apóstolo, mas o discípulo nem sempre é apóstolo. Aí você vai me perguntar, como é que funciona isso, pastor? Como é que é isso? Discípulo, irmãos, a palavra discípulo traduzido para a nossa língua, a palavra discípulo quer dizer aluno, aprendiz, que é aluno, mas existia aqueles a quem o Senhor Jesus chamou os 12 para ser os apóstolos dele, que só ficava ali ao lado dele e não arredava o pé e não saía, não desprezava ele por nada, exceto quando ele foi crucificado, que aquela hora ali foi uma hora tão pesada que muitos saíram fora. Pedro ainda ficou seguindo a ele ali até ver o que acontecia, né? Mas voltando ao ensinamento da palavra, aí então, quando o Senhor Jesus viu que todos se retiraram, ele olhou para os 12 e falou com eles assim: vocês não quereis também se retirar? Pedro, que era muito intrépido em responder, com aquele atrevimento dele, que Deus deu a ele falou: para quem iremos, Senhor? Pois só tu tens a palavra da vida eterna. Só Jesus é que é a palavra e que tinha a palavra da vida eterna. Os outros retiraram, o discurso estava muito pesado, não agradou eles. É igual hoje em dia. Hoje diz a palavra do Senhor, o apóstolo São Paulo falou que nos últimos dias eles amontoariam doutores segundo as suas paixões de concupiscência, deixando a verdade do Senhor e adorando as fábulas. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma época, irmãos, do achismo. Uma época que o povo não quer saber de dar ouvido e guardar a palavra do Senhor, não. Ele quer saber de viver pelo menos só aquilo que dá para ele. Ele quer um pregador que fala o que ele quer ouvir e não o que Deus quer falar. E nós hoje em dia temos que aderir a Deus, procurar pedir a Deus que use os pregadores, que use os homens de Deus, os servos do Senhor, para que eles tragam uma mensagem que possa Deus falar conosco. Se é uma profecia para conserto, nós vamos consertar. Se é para consolar, nós vamos ser consolados. Se é para exaltar, nós vamos ser exaltados. A profecia tem 3 sentidos. A profecia tem 3 sentidos. Ela é para exortação, consolação, né? E ela é para exortação, consolação, né? Se é para confortar, para exortar ou consolar, nós estamos para receber a bênção do Senhor, através da profecia de Deus, através da palavra do Senhor. Nós estamos para receber a bênção do Senhor. Não é para ouvir o que nós queremos ouvir, mas o que Deus quer falar conosco, né? O profeta apresenta Deus para o povo e o sacerdote apresenta o povo para Deus. Se você ora a Deus só para você e sua família, e não ora pelo seu irmão, pelo seu pastor, pelo diácono da sua igreja, pelo presbítero, pelo cooperador, pela irmã que é diaconisa, pela irmã que é, né, pelos irmãos, pela sua igreja, pelo seu ministério.
Nós temos que orar por todos. Porque quem é você? Aí você pode não se considerar e querer, eu não sou não, você é. Uma vez que você aceitou o Senhor Jesus, foi batizado em novidade de vida, está na presença do Senhor, servindo a Ele, você tem convicção da sua salvação, você é um sacerdote. Mas pastor, nós somos sacerdotes? Ué. Cada um de nós aqui pode ser mulher sacerdotisa? Não é sacerdotisa. Todos nós somos sacerdotes de Deus. Sacerdote é para quê? Para que Deus constituiu o sacerdote? Para interceder, meus irmãos. Para interceder. Sacerdote ora a Deus, intercede pelo povo, apresenta o povo para Deus. Senhor, eu te apresento ao Senhor o irmão Diácono João, Senhor. Eu estou apresentando ele ao Senhor agora. A minha oração é ouvida. E Deus vai abençoar o irmão Diácono João e a família dele, porque eu estou apresentando ele, apresentando a esposa dele que viajou, para que o Senhor abençoe ela e traga ela em paz, abençoando os filhos dele, para que o Senhor Jesus venha salvar. Eu, quando dobro o joelho, tem hora que eu demoro na minha oração. Mas demoro por quê? Porque eu sou sacerdote. E eu sei que sacerdote foi interceder. E tem hora que eu pego lá do bairro industrial da congregação de lá e venho, não estou falando isso para poder exaltar, não, porque eu não sou nenhum fariseu e não quero aparecer aqui não. Eu estou querendo ensinar. Amém? Eu estou querendo ensinar. Pego da primeira congregação lá que é a sede, pego da sede para cá e venho trazendo de lá para cá, orando pela direção, pela presidente do ministério, pela diretoria do ministério toda e por todos os irmãos que compõem a cada congregação com seus dirigentes, e vamos orando e vamos pedindo a Deus. Que hora que nome por nome eu menciono nome por nome. O sumido do nosso querido baterista Samuel também, que por causa do trabalho dele, nem sempre pode estar conosco, porque graças a Deus abriu porta larga para ele lá, grande e ampla, né, para ele trabalhar, e ele nem sempre pode estar conosco. E eu estava com saudade, sempre orando, pedindo ao Senhor que abençoe ele no trabalho dele, porque a gente sempre falta dele aqui. Amém? Então, os outros irmãos também. Então, é assim, meus irmãos, nós somos o quê? Nós somos sacerdotes. Sacerdote é para interceder. O sacerdote apresenta o quê? Deus, o povo para Deus. Vamos lá? O sacerdote apresenta o quê? É o povo para Deus, meus irmãos. Viu? O sacerdote apresenta o povo para o Senhor e pede ao Senhor misericórdia para a igreja, para o povo. Apresenta a nação para Deus e pede a Deus para ter misericórdia da igreja nessa nação. E pede ao Senhor para abençoar a nação, para fazer com que a justiça seja feita nesse país. Apresenta assim as outras igrejas, ministérios, congregações pentecostais ou neopentecostais, todo o ministério, quer seja grandes ou pequenos, né? Apresenta tudo ao Senhor, aos outros pastores, aos ministérios. O sacerdote, ele apresenta todos para Deus. Apresenta os ministérios, apresenta as congregações, o sacerdote apresenta o povo para Deus. Aí eu oro só pela minha congregação, lá onde eu só congrego, e os outros lá, né, cada um tem que orar mesmo. Não é assim não. Nós oramos por todos, nós temos que apresentar o povo para Deus. O povo da nação, outros países. Você não tem nada a ver com isso? Não tem, ué. O Senhor é Deus sobre todos os países do mundo. E você, sendo servo do Senhor, eu apresento, você tem que apresentar também. Apresenta a Ucrânia, que está passando grande prova. Apresenta os irmãos em outros países que estão passando fome. Outros que estão sendo perseguidos. Tem irmão em outro país que está sendo perseguido, apresenta eles para Deus. Pede ao Senhor ter misericórdia, o Senhor, daqueles que estão sendo perseguidos. Daqueles que estão sendo injuriados, caluniados, maltratados, por amor ao nome do Senhor, dá esforço, Senhor, para eles vencer e para eles poderem prosseguir na fé, né? Tem que ser assim. O sacerdote apresenta o povo para Deus, não esqueça. E o profeta? Agora vamos lá no profeta, dando um ensinamentozinho aqui para os irmãos, para mim também aprender, porque quando a gente ensina, a gente aprende, não é assim? A espada de dois gumes, ela corta para lá e corta para cá. Eita glória, né? Então, aí o profeta apresenta Deus para o povo, né? O sacerdote apresenta o povo para Deus e o profeta apresenta Deus para o povo, né? Então é isso.
nós temos que apresentar como profetas de Deus, apresentar Deus para o povo, apresentar que Jesus é o Senhor, que Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, que Deus o Pai é o Senhor sobre todas as coisas, que a palavra do Senhor ela é a verdade, e que nós temos que andar de acordo com a palavra, como nós pregamos aqui. Não é assim que é? Então procure andar dentro dessa palavra, procura viver nela, porque vivendo nela, homens de Deus foram fiéis, foram abençoados, foram bem-sucedidos em todo o tempo. Todos aqueles que procuraram guardar a palavra do Senhor foram fiéis, foram bem-sucedidos, que foram fiéis a Deus, quer dizer, foram bem-sucedidos e foram vitoriosos, né? Você vê que Deus, Ele é o Todo-Poderoso e Ele vê todas as coisas, né? Como está escrito na palavra do Senhor, né? Louvado seja Deus. Ele é aquele que, através do homem ou da mulher, guardar a palavra dEle, andar no caminho dEle, viver a palavra dEle, então aí Ele opera poderosamente na vida do homem e da mulher que faz isso, tá bom? Então faz isso, meus irmãos, viva a palavra, coma a palavra, coma ela. A pastora, vou comer uma Bíblia? É figurado, meus irmãos, é metafórico. O que eu estou falando aqui é uma metáfora. Não é só pegar um livro desse tamanho aqui, vai sentar na boca aqui e começar a mastigar. Comer a palavra, irmãos, é você encher o seu estômago dela, procura alimentar dela. Quando Ezequiel apresentou perante o Senhor, quando ele apresentou perante o Senhor falou: filho do homem, fique em pé, põe de pé, e eu falarei contigo. Teve certa vez que o Senhor deu a ele o livro a comer, o livro para ele comer. Falou: come o que eu te dou. Porque ele tinha que pregar, ele tinha que levar a palavra a uns judeus no lugar lá perto de Tel Aviv hoje, que é a capital de Israel, e naquela época Tel Aviv, né? Então ele tinha que levar a palavra do Senhor. E o Senhor falou com ele: olha, eu não estou te enviando a um povo de língua estranha, a um povo estrangeiro que tem uma língua diferente que você não entende. Não, estou te enviando à casa de Israel. Come que eu te dou. Toma aqui, ó, come o livrinho, come a palavra. Deu ele um livro a comer. E ele comeu a palavra, encheu dela e ficou apto para poder levar a palavra. Por quê? Porque ele era profeta. E o que ele tinha que fazer? Apresentar Deus para aquele povo. E como ele ia apresentar Deus para aquele povo? É através da palavra. João também, no livro de Apocalipse, Deus deu ele a comer a palavra também, deu ele um livrinho. Só que quando ele comeu aquela palavra e comeu aquele livrinho, na boca dele era doce, mas no estômago era amargo. Por que era doce na boca? É porque aconteceu no mundial. Vocês, meus irmãos, pega a palavra e vai ler. Eita glória, né? Que maravilha, senhor. A gente até enche de poder. Gostoso, né? Ler a palavra de Deus, ela é doce, não é? Você está lendo ali: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Oh maravilha, como Davi era feliz, né? De ter o Senhor como pastor dele. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me para junto, leva-me para junto das águas de descanso, das águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Coisa doce, né? É tão gostoso, né? Como você lê, não é? A palavra não é doce? Mas agora quando ela entra dentro de você, e que você entra dentro da palavra, para poder guardar a palavra, para cumprir, aí começa o amargo. Aí vem o amargo. Aí começa a vir a parte doutrinária da palavra, o ensinamento do Senhor Jesus, aquele tanto de abstenção. Aí começa a pegar a pessoa, né? Aí começa a pegar na carne, porque a carne, ela só pede para as coisas daqui. Tanto é que o Senhor Jesus falou com Nicodemos, aquele que foi ter a noite com o Senhor Jesus, aquele fariseu, né? Fazia parte do Sinédrio lá, foi ter com o Senhor Jesus, Nicodemos. Veja que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém faz os sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele.
Aí Jesus começou a entrar com ele dentro da palavra, que eu não conhecia. Ele conhecia tudo da lei, da palavra, mas quando Jesus, Senhor Jesus, começou a entrar com ele, falou com ele: importa que portanto nascer de novo, porque aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus, não pode nem ver. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode nem ver o reino, não é só entrar lá não pode nem ver. Está entendendo? Não pode ver o reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, só tem aquelas coisas aqui. O que é nascido do Espírito é Espírito. Então, quando a doutrina do Senhor Jesus vem para poder consertar nós, é o prumo do Senhor, que Ele começa a colocar nós no prumo, colocar nós na prensa, para poder desentortar o que está torto, para poder consertar o que está errado. É a hora do ai, 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 né? Eu tenho que abster daquilo, eu tenho que deixar isso. Eu não queria deixar isso, eu gostaria tanto, mas a Bíblia não diz que você tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Como é que faz? Você tem que amar o Senhor Deus sobre todas as coisas. Como é que você vai fazer se você não quer deixar aquilo outro, ou isso ou aquilo, para poder agradar o Senhor? Aí vem a abstinência, vem a sua abstinência, né? Você tem que se abster das coisas que não agradam a Deus. Você tem que deixar tudo por amor a Cristo. Você tem que jogar o fardo fora, porque se você estiver com o fardo, você pensa que está dentro do reino de Deus, mas você ainda não está. Você ouviu a porta, quis entrar por ela, mas você não conseguiu passar. Metade do corpo ficou para dentro, mas aquele fardo pesado está agarrando, não está deixando você entrar, está agarrando, ó, não deixa entrar. Por quê? Porque para poder servir a Deus, nós temos que abster de tudo, nós temos que negar a nós mesmos, tomar nossa cruz e seguir o Senhor Jesus, sem reclamar, sem lamentar, sem chorar, porque o Senhor Jesus nos quer que nós sirvamos a Ele com alegria. Amém? Servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico, porque foi Ele, não a nós, que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Amém? Deus abençoe. Quem entendeu, diga glória a Deus. Amém? E as palmas benditas louvam o nome do Senhor Jesus.